estamos aqui para mais uma live do ciclo Money Report Agenda de Líderes, que recebe hoje André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores de hoje, Adobe, Atmo Digital, Generali, Equinix, IRB e Simpress. Esteves, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um grande prazer para todos nós estar com você aqui hoje. Aloísio, é com você. Então, vocês gostaram da minha nova apresentadora? Eu acho que ela talvez pudesse ser muito melhor entrevistadora do que eu, né? Mas, enfim, nós vamos aqui hoje falar com uma figura que é uma das mais emblemáticas do mercado financeiro e talvez um dos maiores símbolos do empreendedorismo nacional. Eu estou falando, evidentemente, de André Esteves, que, além de ser um dos maiores banqueiros do país, é também uma pessoa extremamente sintonizada com o empreendedorismo e a agenda liberal, exatamente os nossos pilares editoriais. Então, eu queria primeiro agradecer muito a presença do Esteves aqui conosco, muito obrigado, e a gente vai começar uma conversa que vai se estender por mais ou menos uma meia hora, e depois eu vou abrir para as perguntas do nosso público. Você que nos assiste através da nossa ferramenta da Atmo Digital, pode fazer as perguntas através desse campo que está aqui embaixo do nosso vídeo, e nesse campo você pode colocar o seu e-mail e a sua pergunta. Eu peço para que vocês coloquem o nome também na pergunta, assinando, porque com isso nós podemos dar o devido crédito a quem fez a questão. E também eu peço desculpas de antemão, porque dificilmente nós conseguimos responder a todas as perguntas, ou melhor, encaminhar todas as questões, mas eu tento juntar, de alguma maneira, aqui todos os pedidos para tentar atender as pessoas. Então, vamos, sem mais delongas, chamar André Esteves, que já está aí conosco na tela. Muito boa noite ao Esteves, como é que vai? Tudo bom? Boa noite, Aloísio, Cris, todo mundo que nos ouve. Vocês estão Fátima Bernardes e William Bonner. Está muito boa a dupla. Espero que a gente não tenha o mesmo destino que os dois. Não, já o destino é outro. Está muito bom. Parabéns pela iniciativa digital de chamar esses debates e o prazer estar conversando com vocês. Bom, eu queria começar a nossa conversa aqui, primeiro fazendo uma pergunta inevitável, que é a seguinte: a recuperação econômica no Brasil vai ser em U, em V ou no símbolo da Nike? Ou em alguma outra figura geométrica? Olha, eu acho que é meio difícil você... A turma, os economistas gostam de parametrizar as coisas de modo que a gente consiga compreender fácil um processo que é muito complexo necessariamente, né? Essa pandemia ela tem mostrado, seja do lado biomédico ou do lado econômico, uma possibilidade que a gente copiar os padrões que a gente está vendo em outras regiões que passaram por isso, estão um pouco à frente. E em todas as regiões um pouco mais à frente da gente, a recuperação ela está surpreendendo, né, no sentido positivo, que é boa notícia. Então, ela está se desenhando num V. Eu acho que, por tudo que se passou, muito difícil ser um V completo, né? Eu acho que pode ter um natural pânico biomédico de todas as populações, não foi uma exclusividade brasileira, que a gente não ficou mais panicado ou menos do que o resto do mundo. Agora, a minha sensação é de que os dados serão melhores. Agora, quando a gente tiver da metade para o final dessa recuperação, eu acho que a gente vai começar a ir tirando a pandemia per si de pauta e vai começar a colocar os nossos próprios desafios em pauta, que aí é uma discussão mais estrutural, mais nossa, e que nós vamos ter que encarar para, se a gente quiser ter e aí não mais só uma recuperação, mas uma agenda de crescimento um pouco mais consistente. Então, eu estou um pouco mais positivo com essa fase inicial de retomada. Agora, o que eu acho que a gente vai discutir mesmo é da metade para frente da retomada, é a nossa própria agenda, aquela que vinha sendo discutida e que vai estar aqui, não desapareceu, né? O cenário político deu uma certa estabilizada e, com isso, já se fala em retomar
a agenda de reformas. Isso, de alguma maneira, está no teu radar? Você acha que a gente vai retomar essas reformas rapidamente ou não? Olha, eu acho que a gente tem todo as razões para isso e tem umas pré-condições para precisa ver se a gente vai querer, né? Sob o aspecto político. Eu acho que a gente conseguiu ser bem-sucedido na reforma da Previdência, porque acho que a sociedade abraçou a reforma, esqueceu as divergências políticas, e vocês se lembram que tinha muita discussão no Executivo de como é que isso ia andar, e, no fundo, o Congresso ganhou um protagonismo e abraçou a reforma e foi reconhecido por isso. Acho que vários líderes políticos se tornaram populares e admirados dentro do establishment, dos analistas mais lúcidos da cena brasileira, pela liderança na aprovação da Previdência. Eu acho que a gente tem um Congresso de centro, tem uma agenda que é uma agenda clara. Às vezes a gente vê um pouco de confusão na priorização, na forma de fazer as coisas, na própria execução da agenda, mas ninguém tem dúvida de qual a direção. Eu gostaria de ver o Congresso retomar esse protagonismo. Eu tenho um pouco de preocupação. Eu acho que, ideologicamente, o Congresso tem essa direção, mas a gente está chegando perto das sucessões na Câmara e no Senado, e eu estou ficando um pouco mais preocupado de que, se essa sucessão, se o ambiente político dentro do Congresso vai atrapalhar essa agenda. Eu acho que o Executivo sabe muito bem, a Fazenda sabe muito bem a direção do vento, mas a gente não tem tido no Executivo a capacidade de coordenar de maneira tão clara, tão direcionada a agenda do Congresso. Então, dependendo do Congresso. Agora, se ele estará em ebulição per si, aí eu acho que vai ficar um pouco mais complicado. A necessidade das reformas, a propriedade das reformas e o próprio consenso sobre as reformas, eles estão dados. Eu acho que vai precisar agora de capacidade de execução. Dentro das reformas, uma das mais importantes talvez seja a reforma tributária, que todo mundo anseia e realmente é alvo de várias discussões dentro do Congresso. Mas já percebeu-se que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem uma visão muito clara do que ele gostaria de fazer, que é criar um microimposto que incidisse sobre todas as transações, algo que o presidente da Câmara já se posicionou contra. Você acha que isso pode ser um deal breaker dentro dessa negociação da reforma? Olha, eu acho, eu vou fazer alguns comentários sobre isso. Primeiro, a despeito da reforma tributária vamos chamar assim, a que mais se fala, né? Não só agora, mas ela está aí, rodando por aí há muito tempo, e qualquer empresário brasileiro tem absoluta noção da necessidade, da urgência, da emergência dessa reforma, né? O que se gasta no Brasil em cima da complexidade tributária é indiscutível, né? Então, não há dúvida disso. Mas eu vou abrir um parêntese na sua pergunta. Eu gostaria de ver muito a agenda da reforma administrativa. Eu acho que ela é mais fácil do que a tributária. Tem um lobby injusto contra a sociedade segurando essa reforma, e eu acho que a gente, no lastro da Previdência, deveria emplacar a reforma administrativa. É absurdo o que se tem, e você pode fazer uma reforma administrativa muito simples, que ela vale para quem entrar daqui para frente, né? Preserva todo mundo que está aí, preserva todos os direitos adquiridos, independente deles serem justos ou de injustos. Agora, daqui para frente, você começa um período de racionalidade dentro do setor público e que é muito mais eficiente, né? E não dá para 95% da sociedade pagar por excessos que, eventualmente, 5 outros, né, que no futuro teriam esse privilégio. Então, eu acho que a sociedade está pronta, apoia massivamente isso e gostaria de ver primeiro a administrativa. Dito isso, voltando para a tributária e para o centro da sua pergunta, eu acho que a Fazenda realmente tem um argumento de querer criar um pequeno imposto sobre transações para aumentar a base, né? Para pegar aquela economia informal, aquele mundo fora do sistema, e trazer ele para dentro do sistema.
Olha, eu acho que tem mérito. Eu não gosto do imposto de transações, não, de uma versão qualquer do CPMF, mas eu gosto menos ainda de uma parte formal da sociedade carregar a parte informal da sociedade. Então, eu acho que deveria ter um ponto comum aqui, que é a gente conviver com um imposto pequeno desse daqui, desde que isso não acarretasse aumento da carga tributária. Me parece que o ponto que a Câmara, ou a liderança da Câmara, que o Rodrigo tem feito, acho que muito meritório, né? E que bom que temos um presidente da Câmara pensando assim, é que a sociedade não aguenta mais aumento de impostos. E eu discordo, tem alguns economistas muito qualificados falando que, eventualmente, com toda a crise do Covid, a gente deveria aceitar aumento de imposto. Eu não concordo, isso está errado. O Brasil tem espaço para ter um aumento de dívida pontual. Aumentou a dívida, mas não aumenta o imposto. Porque, na verdade, não aumentar o imposto e aumentar transitoriamente a dívida vai aumentar a nossa capacidade de pagamento através de crescimento futuro. Se a gente aumentar o imposto agora em nome de não aumentar a dívida, vai ser o contrário, a gente vai sufocar mais ainda o nosso setor real, que vai escapar de alguma maneira, vai ser pior para a arrecadação. Então, eu acho que a gente deveria manter o dogma que o Rodrigo está impondo, que é não aumentar impostos. Agora, gosto do formato do Paulo, de criar um pequeno imposto, e desde que ele venha em concomitância imediata com uma redução do imposto de pessoa jurídica. Então, a gente precisa desonerar a nossa economia, as nossas empresas. No Brasil, paga uma empresa americana paga 20% de imposto. No Brasil, uma empresa brasileira deveria pagar daí para baixo. Então, é essa direção que eu vejo como o consenso e o que eu acho que é muito positivo para a sociedade. Você vê alguma chance para alguma reforma política nos próximos meses ou não? Não, eu não vejo, não vejo e, sinceramente, eu não entraria nessa questão agora. Eu acho que se a gente entrar nessa questão, precisa se perder. Porque quando você fala de reforma política e pergunta o que cada um acha da reforma política, pega aqui 1.000 ouvintes nossos e pergunta para eles o que cada um acha da reforma política, cada um tem 1.000 respostas diferentes. Então, vai virar uma confusão, um jogo de interesses complexo, vai paralisar o Congresso e o mundo político em maior extensão. Então, acho perigosa essa agenda. Acho até que tem alguns ajustes sempre a serem feitos, agora não entraria nisso, não. Concentraria em administrativa e uma reforma tributária sem grandes transformações também. Eu acho que, cai dramaticamente o imposto de renda, cai a desoneração da folha, pode criar um CPMFzinho, pode tributar dividendo. Esse é o conjunto da obra, sem aumento de imposto. E, pelo contrário, se fizer isso em cadência, você ainda termina no horizonte visível 3 ou 4 anos com alguma redução de carga tributária. Esse é o caminho. Vamos inventar demais que não vai sair do lugar. A reforma da tributária, ela tem uma natureza diferente da previdenciária ou da administrativa. Reforma previdenciária administrativa é 5% contra 95%. A gente demorou 20 anos para fazer os 95 conseguirem ganhar na votação dos 5. Então, não vamos subestimar a tributária, que tem agentes naturalmente ganhadores ou perdedores, né? Tem estados exportadores, estados importadores, tem estados e municípios, tem contra a federação, tem indústria contra serviços, tem muitas variáveis que faz com que você não tenha esse consenso de 95 contra 5. É sempre 50 contra 50 em vários temas. Então, ela é mais complexa na sua natureza. Então, a gente tem que tentar fazer uma coisa simples, fácil de entender e que não implique aumento da carga tributária. Se for nessa direção, eu acho que a gente consegue construir o consenso. O debate parece que o consenso está mais distante. Eu acho que ele não está. E na administrativa, a gente já chegou ao consenso. Precisa o executivo, nesse caso, que é a responsabilidade, o Congresso, pela natureza da reforma, não pode ser protagonista, o executivo tem que mandar, e por algum motivo o executivo está adiando isso, a meu ver, sem nenhuma razão. Hoje a gente tem um Congresso, como você mesmo bem pontuou, de centro, e por isso nós temos, digamos, na hora em que a coisa fica muito tensa entre os poderes, esse grupo ele entra em ação e acaba, digamos, tirando a confusão da frente.
Mas nós temos uma eleição de prefeito pela frente e, pouco mais adiante, uma eleição de presidente da Câmara. Esses movimentos não podem gerar algum tipo de iniciativas populistas, na tua opinião? Podem, e eu já falei aqui alguns minutos atrás que é o que me preocupa. No fundo, deixa eu dar um passo atrás. A gente costuma ler os jornais e a maioria dos analistas sempre com a visão crítica desse centro do Congresso, que, ora, já foi chamado de centrão, já foi chamado de blocão, já teve vários nomes ao longo da história, mas nesses 100 anos de história republicana, ele sempre teve um papel muito importante. Não interessa muito se tem algum cunho fisiológico no meio, mas esse centro ele sempre foi um equilíbrio no pêndulo, né? Quando o Brasil foi, em alguns momentos, para a esquerda, ele puxou o Brasil para o centro, quando foi muito para a direita, ele puxou o Brasil para o centro novamente. Então, já vivemos trabalhistas, integralistas, udenistas, diversos tipos de movimentos que tentavam puxar o Brasil para extremos e foram trazidos ao centro por esse grupo. Então, eu vejo isso, primeiro, o Congresso é parte da sociedade brasileira, ou mais do que parte, é um retrato da sociedade brasileira. Se alguém está chateado com aquilo, aquilo somos nós, sociedade. E esse centro, ele tem um papel político muito importante na história republicana brasileira. Então, a primeira coisa que eu não gosto de tratar com a crítica que normalmente é tratada. Eu vejo esse centro como meritório e como importante na sua existência. Agora, me preocupa, sim, como eu disse, vem aí uma agenda de eleição e a gente já viveu momentos, a eleição em geral se dá entre componentes desse próprio centro, e é normal, eles são a maioria, e isso pode desarranjar as forças políticas, ou pelo menos você tirar 6 meses a 1 ano de discussão política, vamos chamar mais produtiva, para uma discussão voltada para essa agenda. Eu acho que seria um desperdício para o Brasil e uma injustiça com a nossa sociedade. Então, tenho preocupação, sim, espero que as lideranças façam a natural e legítima disputa política, vai ser decidido no voto quem é o novo presidente da Câmara, o novo presidente do Senado, e, de novo, é totalmente legítima essa discussão e disputa a quem quiser se candidatar. Agora, a gente não pode deixar de lado a agenda que está por aí, que pós-Covid vai se tornar ainda mais demandada pela sociedade. Qual o fator hoje mais crucial para a recuperação econômica? É a irrigação, é o dinheiro que precisa entrar mais no sistema? Ou qual é a questão mais importante? O que o governo precisa fazer ou o que os empresários precisam fazer? Olha, eu acho que o Brasil e São Paulo sempre foi pioneiro nisso. A gente tem que olhar cada vez menos para Brasília, né? E quanto menos Brasília, melhor. Eu acho que o governo pode muito pouco. O governo deveria ser simplesmente o responsável por criar um bom ambiente de negócios. E ponto. Defender uma economia racional, o Estado de Direito, as regras e leis e, acima de tudo, a Constituição. Fora isso, tem que deixar o mercado resolver a história e vai fazer sempre melhor. Então, eu não acredito que o governo vai ser indutor de desenvolvimento nenhum. A capacidade fiscal brasileira está praticamente esgotada. Então, o que vai fazer isso acontecer é a expansão de crédito. Nesse momento, vai ser a expansão de crédito. Então, e nesse sentido, a gente não está mal. A gente, obviamente, teve uma contração de crédito em cima da crise, a demanda explodiu, e, na verdade, eu até coloquei mal, nem teve contração de crédito. Teve uma expansão de crédito muito menor do que a demanda. Vocês vão ver que o crédito, nas próximas estatísticas, ele se expandiu no Brasil. E se expandiu muito em cima do mundo privado, não do mundo público. É natural, os bancos públicos eles têm uma governança um pouco mais lenta e eles demoram a chegar na ponta. Então, eu vejo o Banco Central indo numa direção de puxar
a expansão do crédito. Eu gosto dessa agenda e acho que é uma agenda importante para a retomada do crescimento. E, obviamente, que todas as condições que eu falei antes, né? Boas regras, um bom ambiente de negócio. Eu acho que o clima, você se referiu em umas 2 perguntas atrás, o clima realmente amenizou um pouco, aquela disputa institucional que a gente estava vendo diariamente, ela meio se refluiu do noticiário, acho isso muito positivo. Por último, a gente tem que ilustrar um pouquinho a nossa imagem internacional, que a turma lá fora está achando que a gente está atacando fogo na Amazônia e que está morrendo gente aqui no meio da rua de Covid em 5 minutos. Então, nós temos que dar uma corrigida nisso daqui. Não vejo motivo, ninguém quer ver gente morrendo, então a gente, e muito menos tacar fogo na Amazônia. Agora a gente precisa se mexer para curar essa imagem. A parte mais fácil, custa nada, simplesmente a gente precisa, nos fóruns internacionais, reiterar nosso compromisso, tomar ações reais para isso. Aí eu acho que essa combinação de fatores vai trazer a confiança de volta e a retomada. A gente está vendo aqui um mercado de capitais pungente no Brasil e as pessoas não se tocam, esse é o lado meio cheio do copo, né? Não vai ser o Estado fazendo grandes programas de investimento. Acho que já tentamos fazer isso, não funcionou, né? Repetir não vai funcionar de novo, né? Pode ter uma coisinha aqui, outra ali e tal. Claro, o governo, alguma coisa é sempre razoável de fazer. Agora, o governo, como agente da retomada, esquece, não vai ser. Essa imagem que nós temos hoje no exterior, que é bastante arranhada, não tem muito mais a ver, talvez, com um discurso politicamente incorreto do que necessariamente com ações erradas por parte do governo? Sem dúvida. Eu acho que a nossa imagem está muito pior do que efetivamente somos. Como qualquer governo, a gente comete erros e acertos. Agora, nossos erros estão sendo amplificados de uma maneira, eu diria, injusta, não com o governo, mas injusta com o próprio Brasil. Agora, infelizmente, você depende, pessoas como você ou eu podemos falar à vontade, mas a gente precisa de atitudes um pouco mais construtivas nesse sentido. Eu gosto muito da postura, eu acho, mais construtiva adotada pelo governo recentemente. Acho que isso é muito bom, acho que novos players participando do executivo em posições sêniores, com cabeça mais construtiva, tal, são passos numa direção certa. Então, acho que se a gente continuar aí nessa direção, vai melhorar. Eu acho que nessa questão ambiental a gente tem que ser assertivo. A Amazônia, por exemplo, é muito, muito, muito simbólica. Então, qualquer coisa que a gente faça ali, um simbolismo enorme. Então, a gente tem que falar a frase certa, do jeito certo, temos que entender a nossa responsabilidade. É um privilégio e uma enorme responsabilidade a gente ser o cuidador disso. E a floresta, para aqueles que ainda não perceberam, ela vale muito mais em pé do que deitada. Então, temos que ter essa responsabilidade, esse compromisso com as gerações futuras aqui brasileiras e deixar isso claro para o mundo. E eu não estou achando que tem um grande gap de opinião, não. Temos que só falar da maneira certa às pessoas certas. Então, a gente deveria fazer isso. Acho que a gente está indo nessa direção. Pouca gente sabe, mas você é uma pessoa muito ligada e preocupada com as questões do meio ambiente. A minha pergunta em relação a isso é o seguinte: dentro do clima que se estabeleceu no país, não ficou uma coisa dividida entre os ambientalistas e o agronegócio? A mim me parece que a gente poderia criar uma fórmula, pelo menos um discurso, no qual fosse mais inclusivo e não o agronegócio contra o meio ambiente. O que você acha disso? Olha, eu acho isso é uma disputa completamente artificial. O agronegócio brasileiro, no seu mainstream, ele é completamente pró-ambientalismo, né? Você vai conversar com a ministra Tereza ou com o Blairo Maggi ou qualquer grande player de ponta do agronegócio, é totalmente green. As próprias empresas de proteína que se tornaram líderes mundiais, todas preocupações ecológicas de ponta. Então, essa é a cara do nosso agronegócio. O cara que vai lá, derruba ilegalmente, faz uma grilagem, põe meia dúzia de boi numa área que não era para fazer, esse cara é a margem da margem da margem do agronegócio brasileiro. E, pelo contrário, acho que o agronegócio ele já entendeu que o selo verde, que é a nossa pecuária extensiva, é o nosso boi que come capim. Vamos lembrar que, na maioria dos lugares do mundo, o boi é confinado e come ração animal, né? É muito mais complexo o controle de doenças ou o bem-estar do animal do que aqui no Brasil.
Então, aqui a gente já tem o agronegócio mais competitivo do mundo e a gente tem que estampar com verde bem claro na testa do nosso agronegócio esse selo, que a boa notícia é que ele já tem, mas a gente os 5% estão fazendo a imagem dos 95%. Só que a boa notícia é que nós somos esses 95%, super responsáveis, super qualificados, tecnologia de ponta, o que evolui a agricultura de precisão no Brasil, é uma grandeza. Nossas empresas de proteína se tornaram líderes mundiais. Então, a gente tem de tudo, do ovo, à carne, à soja, aos grãos, ao algodão. A gente está indo super bem. Esse ano retomamos o título mundial de produtor de soja nos Estados Unidos, tínhamos passado aí por 2 anos, retomamos esse ano. Então, é uma combinação de responsabilidade com produtividade. E, aliás, é uma das coisas que vai sustentar o PIB brasileiro, que o agronegócio passou praticamente incólume pela crise. Então, a gente tem que fazer propaganda nesse sentido. E se tivesse aqui a ministra Tereza Cristina, que é excepcional, ela estaria respondendo exatamente da mesma maneira. Se tivesse sentado aqui o Blyron, estaria respondendo, ex-ministro da Agricultura, estaria respondendo exatamente da mesma maneira. Essa é a boa notícia. Temos que contar isso por aí e mostrar isso por aí. Não ficar de meias palavras, de uma conversa meio focada nesses 5% que são nada. E, pelo contrário, coibir esses 5% e fazer os 95% aflorarem ainda mais globalmente. Porque o agro, ou a preservação ambiental, preservação. Não existe esse dilema de preservação e desenvolvimento. É o contrário. Preservação é desenvolvimento. Então, para quem não entendeu isso, existe uma pequena dose de desconhecimento, ou melhor, uma grande dose. Preservação é desenvolvimento. Então, a gente tem que deixar claro essa marca que já faz parte do nosso agro para o mundo, que ainda não está, ou não está na magnitude que deveria. Você há pouco falou da força do mercado de capitais aqui no Brasil, e a gente teve a Bolsa hoje beliscando 100 mil pontos. Explica para os nossos web espectadores como é que a Bolsa está tão forte num cenário de economia tão fraca. Isso não é uma novidade desse rally de Bolsa, né? As bolsas, elas em geral, performam muito bem durante recessões, porque a Bolsa ela antecipa muito o que está por vir. Mas, no caso brasileiro, tem um ingrediente adicional. O mundo é um mundo de taxa zero, né? Nos Estados Unidos ela é zero, cada um tem o seu zero, né? Os Estados Unidos é zero, o nosso é 2, a Europa é negativo, o Japão é negativo, tal. Só que a gente chegou no nosso zero pela primeira vez na vida. Então, isso dispara um fenômeno que eu tenho chamado de financial deepening, que é altamente benéfico ao mercado de capitais, a desintermediação financeira e a melhor alocação de poupança financeira. Então, a gente está vendo uma coisa super bacana, que é a transferência de renda do rentista para o setor real. Isso é sensacional, né? Então, altamente positivo e isso está se expressando nessa valorização de mercado, várias transações de mercado de capitais que a gente está tendo o privilégio de poder participar e coordenar, acontecendo. Isso transforma as empresas, né? Então, os deals aconteceram nessas últimas semanas, né? Via Varejo, 4,5 bilhões, Centauro, 900 milhões, nós mesmos, BTG, fizemos uma capitalização de 2,6 bi, tem 2 transações na rua aí acontecendo, lojas americanas, que um deal que pode chegar a quase 7 bilhões, ou JHSF com mais 400 milhões. Então, todas operações primárias que ajudam muito o desenvolvimento dessas empresas, né? Então, é dinheiro que está indo para a economia. O dinheiro que estava lá no financiando o déficit de governo está procurando uma casa mais atraente, e essa casa atraente é financiar o crescimento do setor real do Brasil. Então, eu estou animado com essa dinâmica. Por isso que a gente tem que esquecer um pouquinho Brasília, demandar de Brasília apenas condições boas e a economia vai dar a sua resposta. O Brasil ele tem uma boa infraestrutura financeira, bem regulado, bem supervisionado, o mercado é líquido, é grande. Então, isso pode ser um ciclo virtuoso para todos nós. E eu acho que essa transformação estrutural
que a nossa geração, a mesma geração anterior, nunca viu antes, de juros de, vamos dizer, low single digits, isso nunca aconteceu, né? E não interessa muito se o juro é 2, amanhã ele pode ser 4, 5 ou 3, mas esse fenômeno de aprofundamento financeiro, né, ele vai ser muito transformador para nós e muito positivo. Mas, de qualquer maneira, a gente tem hoje uma quantidade muito maior de investidores dentro do mercado bursátil em comparação, por exemplo, 2 anos. Isso pode gerar uma bolha ou essa preocupação é exagerada? Eu acho que não tem bolha, não. Eu acho que a gente está... As empresas estão respondendo, captam dinheiro, estão usando dinheiro. Como eu disse aqui, o mercado é bem regulado. Eu não estou achando bolha, não. Acho que é um dinheiro muito mais produtivo do que esse dinheiro está lá no overnight a 15%, pagando 4% de taxa de administração. Isso era um dinheiro que estava perdido, ciranda financeira muito pouco produtiva. Então, gosto de ver o Brasil pagando juros de 2% e as empresas maiores, com melhor governança, maior transparência, acessando o mercado e fazendo uso desse dinheiro, né? Ninguém está vendendo dinheiro para gastar, né? Todas as ofertas aqui no Brasil, nesses últimos 30 dias, todas foram primárias. Então, estou achando isso muito bom, não estou vendo bolha nenhuma, não. Pelo menos nesse momento, né? O mercado financeiro, de uma certa forma, ele está se transformando muito, primeiro com juros baixos, que fazem com que os investimentos se movimentem no interesse também dos investidores. Mas percebe-se que a revolução tecnológica pode gerar também inúmeras transformações para os agentes desse mercado. Tecnologias como o Pix, pode levar ao Open Bank, tudo isso vai, de alguma maneira, provocar transformações. Como é que o BTG está se preparando para essas transformações e qual é a tua visão de como isso pode impactar o mercado daqui para frente? Olha, eu vejo como uma enorme oportunidade. Tem 2 fenômenos seculares acontecendo, que é a base da nossa, que consubstancia a nossa estratégia, que é esse financial deepening, que é esse dinheiro saindo do rentista para o setor real via mercado de capitais. Isso nos impacta muito e é uma enorme oportunidade para nós. E o segundo é a digitalização, que permite você, com 2.000 pessoas aqui na Faria Lima, alcançar 10 milhões de clientes pelo Brasil inteiro, oferecendo produtos e serviços financeiros a custos muito melhores e condições mais atrativas. Então, esses 2 fenômenos são tendências seculares que eu acho que a gente pode nos transformar e crescer e formar uma nova instituição financeira que atenda novos anseios da sociedade, mas com uma escala tão grande quanto as maiores estão por aí. O que eu vejo que vai acontecer no sistema financeiro é uma desconcentração e uma privatização, né? Vamos lembrar que o Brasil ainda é muito concentrado, né? Você tem 6 bancos, que não são 5, são 6, que você pode incluir o BNDES nesse meio, 3 públicos e 3 privados, que concentram 90% dos ativos no Brasil, grosseiramente. É muita concentração por qualquer parâmetro. Isso vai se desconcentrar e vai se privatizar. Então, vão ter novos players em grande escala, e eu acho que os players públicos, e aí eu acho até o próprio BNDES, o BNDES ele é um órgão que é um privilégio do Brasil. Ele é técnico, ele é relativamente pequeno, simples de entender, muita gente qualificada. Agora ele se agigantou, né, na década passada, né? Em alguns anos da década passada, o BNDES emprestou significativamente mais do que o Banco Mundial aqui no Brasil. Não, o Banco Mundial mundialmente e o BNDES aqui no Brasil, ou talvez na América Latina. Obviamente, não precisa ser um economista com PhD para entender que tem alguma coisa errada. Então, a gente está trazendo... O mercado está fazendo o BNDES a voltar a uma vocação dele, mais ligada a onde o setor privado não chega, e eu acho isso muito bom, né? Por exemplo, em junho, a gente emitiu 4 ou 5 debêntures de infraestrutura, todas com prazo médio de 10 a 20 anos, com spread de 2 a 3% sobre o CDI ou uma NTNB. Isso é mais competitivo que o BNDES. Então, eu estou achando maravilhoso. Assim, o BNDES ele não vai morrer de morte matada, é morte morrida. E é um sucesso dele próprio,
que eu falei, morrer no sentido figurado, né? Vai estar aí a vida inteira e é bom que esteja para cobrir certos vácuos, mas não para fazer um crowding out com o mercado de capitais, como aconteceu na década passada. Então, acho que vai ter dois fenômenos grandes. O sistema vai se desconcentrar e vai se privatizar. E os dois, acho que vão contribuir com a melhor alocação de poupança privada no Brasil e com redução de todo tipo de spreads ou de interferências ou atritos que ficavam pelo sistema. Então, vai ficar uma economia mais fluida e o dinheiro mais próximo do empreendedor. Isso eu acho muito, muito bom. Então, por isso que a gente ficou olhando muito para Brasília, o que o governo vai fazer? Nada, né? Tinha uma época que me perguntavam no BNDES, puxa, o que a gente precisa fazer para desenvolver o mercado de capitais? Eu falava nada, é só fazer nada que vai dar uma melhorada. Então, agora estão as pré-condições por lá, então eu acho que a gente vai... A Caixa tem, vamos dizer, uma função mais social. Tal. O Banco do Brasil já é um player basicamente privado e tomara que se torne mais ainda. O governo pode até ter uma participação, mas tem que deixar o próprio Banco do Brasil competir em condições iguais com o Bradesco, com o Itaú, Santander. E o Banco do Brasil tem excelentes profissionais, a nível sênior, a nível júnior. O cara entra para um concurso lá que é de verdade, já é de verdade há uns 30 anos. Então, tem um corpo técnico bom, comparável aos mercados. Então, tem que deixar ele competir, fazer dele um corporation. Deixa o BNDES com o nicho, a Caixa com essa pegada social e o sistema vai se desconcentrar. Tem aí empresas de cartão, empresas de investimento, todas listadas, com boa governança, tal, e vão querer aparecer novos players preenchendo essas lacunas, ocupando esses novos espaços. Então, isso é o que vai acontecer a benefício da sociedade. E sem trauma, tudo isso vai acontecer sem trauma. Recentemente, a gente teve uma briga aí pelos meios de comunicação entre um banco e uma corretora. Você acha que mais para frente os bancos vão ficar mais parecidos com as corretoras mais com os bancos, os dois? Como é que esse mercado vai se acomodar daqui para frente? Acho que cada um tem a sua função. Então, acho que banco é banco, corretora é corretora, cada um tem o seu nicho para ocupar e cada um tem seus talentos intrínsecos e suas vantagens. Então, acho uma bobagem você ficar um apontando a desvantagem do outro. Acho que, enfim, ninguém ganha, até porque são duas instituições grandes, bacanas, com história positiva, com muita coisa positiva para contar. Na hora que você começa a falar um da coisa negativa do outro, não acho que é a maneira correta de contar a história. As histórias são muito boas para falar do lado ruim. Bom, vou começar aqui as perguntas e vou começar por uma pessoa que você conhece, que é o Luiz Carlos Bento, da Intervalor. Ele manda aqui pela nossa ferramenta a seguinte pergunta. Existe uma expectativa de aumento de crédito na economia, menos pela oferta e muito mais pela pressão da demanda e pela falta de outras alternativas. Os bancos já provisionaram PDD em valores gigantescos no primeiro trimestre. Diante disso, qual sua expectativa para o cenário de inadimplência até o final do ano, se você imagina que os bancos continuarão atendendo a demanda com a piora no cenário de crédito? Olha, eu acho que, feitas certas ressalvas setoriais, eu acho que a economia vai se recuperar mais. Claro que tem setores muito afetados pela crise, né? Você vê companhias aéreas, o setor hoteleiro, toda essa parte de turismo. Do lado da média empresa, restaurantes, bares, obviamente que setores muito afetados, que podem virar empréstimos renegociados dentro do balanço dos bancos, mas, por outro lado, você tem grandes segmentos da economia que estão saindo bem, né? O varejo conseguiu dar uma volta por cima, está indo muito bem. A gente mencionou aqui todo o setor agro brasileiro que está dando um show e não foi afetado pela crise, né? O mundo de infraestrutura também se recupera rápido, então eu não acho que vai ter trauma relevante no balanço dos bancos, não. Acho que o governo agiu apropriadamente, dando apoio para a sociedade. Se você olhar, por exemplo, a massa salarial durante esse período, ajuda do governo, dos R$600, a massa salarial está reduzindo muito pouco no agregado, né? Então, o dinheiro está por aí. Então, a gente agiu de maneira assertiva, agressiva, enquanto mercado emergente,
tínhamos alguma sobra para fazer isso. Então, a gente conduzindo bem o macro, o mercado vai entender isso daqui e eu acho que essa onda de inadimplência ela vai acontecer de uma maneira completamente digerível para os bancos e vai passar smooth. O grande risco aqui do Brasil é a gente deu uma resposta, vamos chamar keynesiana, né, que o Paulo não nos ouça, mas uma resposta keynesiana apropriada, necessária, é o que é. Né? Aliás, tem uma frase de Keynes que meio nessa linha, né? Mudam-se os fatos, mudam as minhas ideias. É mais ou menos o que a gente vive aqui. Agora, a gente só não pode se encantar com isso. A gente começar, bom, é legal distribuir R$600, vamos distribuir para sempre, vamos aumentar para 1.000, vamos aumentar para 1.000, mas para $1.000. Obviamente que a riqueza não se cria assim, não é através da canetada, é através de muito trabalho de construção do setor privado. Então, nós vamos começar a se complicar. Se a gente fizer o ataque à pandemia do lado econômico, como a gente fez, agressivo, forte, mas pontual, eu acho que a gente vai passar numa boa. Se a gente se encantar e começar a fazer medida populista, como mais ou menos aconteceu em 2009, 2010, a gente deu uma resposta boa e apropriada para a crise financeira mundial. Só que aí nós esquecemos de reverter, perdemos a calculadora por um tempo e virou a grande recessão em 2015, 2016, etc. Então, aqui a gente tem o mesmo desafio como sociedade. A gente vai ter que se cobrar, vamos dizer, a partir do 4º trimestre, a partir do início do ano que vem, que a gente tem que voltar àquela disciplina que a gente estava se impondo. Então, todo mundo sabe disso. Agora, às vezes, a realidade é diferente da racionalidade. Então, essa é a luz amarela aqui para nós. Bom, eu vou abrir agora as perguntas dos nossos debatedores, convidados especiais que estão aqui, e já estão aqui nos bastidores da notícia, já estou vendo todo mundo aqui. Eu vou, por ordem de chegada, eu pedi então para o Antônio Cássio, presidente do IRB, ligar o seu microfone, que está desligado, e fazer a sua intervenção, pergunta para o Esteves. Bem, é um prazer estar falando com você. André, como você está vendo esse momento no sentido de que é verdade ou não, você tem uma visão muito mais ampla do que a gente que está em outras posições, pela sua função inclusive, que está havendo uma transferência de renda do lado irreal da economia, ou do lado não produtivo da economia, para o lado produtivo. Né? Eu, como economista, eu infiro que isso está acontecendo, né? Mas eu não consigo capturar se isso de fato está acontecendo. Né? Com a tua visão de helicóptero, você consegue ver isso melhor do que eu? Olha, Antônio Cássio, primeiro eu adorei a vista aqui que eu estou olhando para você, estou vendo essa vista maravilhosa atrás aí. Está acontecendo, inequivocamente está acontecendo, e toda vez que tem uma mudança significativa na taxa de juros, é ela que espelha essa mudança. Né? O Brasil, como eu disse aqui, viveu nós éramos um país de rentistas, né? A coisa mais legal do mundo para se fazer aqui era deixar o dinheiro no overnight, com lastro em título público, com liquidez diária, rendendo 15%. Era uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa, mas irreal e extremamente negativa para o setor real da economia. Né? Hoje acabou isso daqui, o dinheiro ele ainda está se deslocando, agora esse PIB financeiro artificial, ele encolheu barbaramente, ele encolheu na magnitude de 14, que era o CDI, para 2, que é o CDI atual. Então, a resposta é sim, inequívoco e em magnitude muito importante. Por isso que a gente está tendo essa liquidez toda em mercado de capitais e altamente positivo. Né? É claro que para quem investir a 14, é chato que tem que investir a 2. E aí o cara vai querer comprar uma coisa mais estruturada de crédito, que em vez de 2 vai render 4, vai aplicar um fundo mais apimentado, que vai render 5, vai comprar uma ação na Bolsa que tem a expectativa de receber 8, ou 10, ou 15 em dividendos e apreciação. Então, eu vejo isso aqui como altamente positivo e forte.
e transformador, né? Porque o dinheiro é clara a mágica, ele sai do mundo financeiro e vai para o setor real. O empreendedor está sendo o grande beneficiado disso, né? Porque imagina o custo da empresa, vocês todos são empresários. Antes qualquer spread era acima de 14, agora o spread é acima de 2. Você até tolera um spread um pouquinho mais alto, você passa batido, né? Ficamos mais competitivos. Eu acho isso muito bom. Está acontecendo, felizmente. Ok. Eu vou chamar, então, agora, por ordem de chegada também, Vitório Danese, presidente da Simpress, a sua intervenção. Vitório, por favor. Boa tarde, André. Obrigado pelos preciosos insights. Teve uma correção brutal e extremamente elevada dos ativos no mercado brasileiro e internacional, obviamente face à irrigação que todos os governos fizeram na economia. Os múltiplos estão extremamente elevados, a gente olha a Bolsa Americana, 26, 27 vezes o lucro. Qual é o risco que você vê de, caso não ocorra essa recuperação, em vez de ter uma correção profunda do valor dos ativos até o final do ano, face a essa correção muito rápida que teve depois da crise? Olha, eu acho o caso brasileiro ele é um pouco diferente do caso americano, né? Aqui a gente está vivendo uma transformação mais estrutural, porém temos mais fragilidades de cenário, né? Esse é o balanço, né? A taxa de juros nunca teve na vida de nenhum de nós aqui a 2%. Ninguém vivo no Brasil viu taxa de juros nesse nível. Então, essa é uma transformação que só pertence ao Brasil, talvez outra meia dúzia de países por aí. Mas muito importante. E, de novo, isso aqui, para mim, pouco importa se o juro é 2, 4, 5 ou 3, essa mudança estrutural do 15 para o 5, vamos dizer. Isso é boa notícia. Claro que também só pertence a nós a necessidade de nos tornarmos consistentes fiscalmente no tempo. Também vamos ter que endereçar esse desafio. Se não endereçarmos esse desafio, o juro vai sair de 2 e vai voltar para 12, e vamos perder esse benefício. Lá fora, a agenda é um pouquinho diferente. Apesar do mesmo juro ter ido para 0 e ter um impacto, eu acho que a Bolsa Americana está sendo muito puxada pelo setor de tecnologia, que é um outro pilar da transformação que o mundo passa, e aí, nesse caso, é o mundo inteiro, que são essas novas grandes empresas. Me lembra a história americana de 100 anos atrás. São grandes empresas valendo $1 trilhão de dólares com fundamento para valer. Agora, claro que os múltiplos estão esticados, né? Algumas dessas empresas têm múltiplos de 100 vezes earnings. Então, por quê? Porque o juro é 0. Então, o juro é 0, você sempre tende a enxergar o lado positivo das coisas, porque o custo de oportunidade não existe, e o cara, se ele trada a 100, 50 ou 120 vezes earnings, é quase que subjetivo. Você não modela isso em relação à taxa de juros. Então, eu acho que pode ter um pouco mais de cenário rosáceo por aí. Agora, por outro lado, a economia americana tão flexível, né? De tanta qualidade, enfim, eu acho que se não fizer muita bobagem, o mercado só vai passar por correções necessárias. Já pode ter eleição, ganhar um presidente democrata, acho que o mercado pode sofrer uma correção, vai cair aí 20%, tal, faz parte um pouco, aí depois sobe, mas tem momentos de maior animação e depois o mercado fica parado um tempo. Então, acho que a gente está vivendo essa revolução digital que está empurrando os múltiplos para cima, e o juro 0 que levou o custo de oportunidade para praticamente 0. Então, esses são os drivers do valuation. Eu não estou vendo a taxa de juros 0 se reverter num horizonte de curto ou médio prazo. A gente vai ficar aí perto do 0 até onde a vista alcança. Mais para frente, nós vamos entender o que vai acontecer. Tem gente que defende que vai ter inflação frente a essa expansão tão grande monetária e fiscal. Eu acho difícil de ver isso, mas acho uma possibilidade, a meu ver, ainda remota. E a maior preocupação é que os bancos centrais eles estão acumulando um balanço muito grande. Então, a alegria está um pouquinho artificial. Vai requerer um pouco de arte para você voltar à normalidade sem ter um pingo de tristeza. Agora, operar mercados é essa arte de você entender para
para que variável o mercado vai olhar em qual momento. Eu, no momento, ainda acho que o mercado está muito firme em cima do fim da pandemia, ou da antecipação do fim da pandemia. Quando isso tudo terminar, a gente meio vai olhar os valuations e pode ser que ali tenha uma correção, mas eu não vejo uma crise, tem menos alavancagem. Eu vejo uma correção, diferente de 2008, né? Bom, voltando aqui à nossa linha dos debatedores convidados, eu vou chamar o Federico Grosso, CEO da Adobe, para fazer sua intervenção. Olá, boa tarde, André. Muito obrigado pelos insights. Representando uma empresa de tecnologia daquelas que você estava comentando, né, de alto crescimento, eu vou voltar um pouco para o tema da transformação digital que você bem comentou. Eu acho que tem dois fatores importantes. O primeiro, obviamente, estamos liderando com um consumidor muito mais empoderado hoje. E, do ponto de vista de mercado, estamos vendo que a oferta de soluções financeiras está crescendo muito para esse consumidor. Isso traz um benefício, eu acho, para o consumidor final. Ao mesmo tempo, existe um certo barulho, né, no mercado, muita oferta, muitas pessoas tentando acessar o consumidor final. Isso pode criar um pouco de confusão, principalmente para um consumidor que hoje quer uma oferta relevante, personalizada, em tempo real, porque o consumidor digital assim é. Eu queria te perguntar, André, como é que o BTG está enxergando? Qual é a filosofia, vamos dizer, digital do BTG nesse ponto? E quanto a pandemia mudou essa filosofia? Olha, bom, obrigado pela pergunta, Federico, bom te ouvir. Começando pelo final, a pandemia ela só extrapolou as tendências que a gente comentou aqui, né? A digitalização é uma delas. Eu acho que as pessoas ficaram mais em casa, ainda estamos, boa parte de nós está em casa, e passamos, aqueles que consumiam menos ou aqueles que não consumiam, a consumir mais digitalmente, né? No caso do nosso setor, produtos e serviços financeiros fazem parte da cesta básica de qualquer um bancarizado. Ou alguns até tiveram que se tornar bancarizados para continuar suas vidas, seus negócios na pandemia. Então, essa tendência se extrapolou ou se acentuou durante a pandemia. Então, eu vejo assim. E sobre o excesso de oferta, o formato, o consumidor bombardeado, é o de sempre. Eu acho que aqueles que oferecerem os serviços e produtos que realmente os clientes demandem a preços corretos, no formato correto, são os bem-sucedidos. Então, esse mundo, vamos dizer, de menos intermediários, de menos fricções, de mais transparência que o ambiente digital traz, eu vejo como extremamente positivo. E vão sair melhor aqueles que entregarem a melhor oferta no seu pacote. Então, está difícil de se esconder, vamos dizer, nas ineficiências, nos monopólios ou oligopólios, ou na ignorância, no desconhecimento. Cada vez mais essas fricções que alimentavam cadeias inteiras de produtos, eu acho que elas vão desaparecer ou quase desaparecer. O que, de novo, é excelente para a produtividade, excelente para o consumidor, excelente para a sociedade como um todo. Então, aqui na nossa estratégia de varejo digital, que eu dedico boa parte do meu tempo estratégico, o negócio é se preparar e a sua oferta tem que estar pronta para esse mundo, ela tem que ser a melhor para aquele público que você se propõe a fazer no formato que você se propõe a fazer. Então, é nessa linha. Eu acho que você, mais do que nunca, você tem que ser legítimo e real na sua oferta. Uma pergunta que eu vou fazer em nome da Cláudia Papa, que é vice-presidente da Generali. Ela manda a seguinte questão para você. Por que nós temos tantas previsões de queda do PIB em torno de 6, 7, 8%, se vemos nas empresas quedas de faturamento de 20%, 30% e até 50%? Olha, Cláudio, porque, na verdade, o PIB é uma cesta complexa de muitas coisas, né? Infelizmente, temos setores muito afetados pela crise, né? Você pega o setor aéreo, aí é o mais óbvio deles, onde as quedas de receita no segundo TRI beiraram 90%, né? São números gigantescos, né? Agora, felizmente, esse setor não é o PIB da economia. Como a gente falou aqui, você pega o setor agro brasileiro, ele
praticamente não foi afetado pela economia, pelo contrário, né? Eu acho que soja, proteína, tal, estão em bons preços, o Brasil cresceu, a safra é ótima, a produtividade foi alta, então esses setores cresceram. Então é muito desigual a economia, né? Certos setores aqui, alguns segmentos industriais com câmbio na faixa de 5, eles também se tornam competitivos, né? Claro que na pandemia todo mundo perde muito. O primeiro trimestre não estava tão ruim de crescimento, o crescimento agregado não estava brilhante, mas ele estava indo ali, né? Então é meio o PIB que, a meu ver, vai terminar o ano mais ou menos nesse ritmo aí de 6% negativo, talvez até um pouco menos, na minha visão, por causa disso. É uma cesta desigual, né? Infelizmente, para aqueles que estão apanhando mais, ela é desigual, mas na sua média esse cálculo não está muito errado, não. Eu diria até o contrário, se eu tivesse que arriscar alguma coisa, eu acho que vai ser melhor do que esse -6 que está aí de consenso. Acho que a gente pode ser surpreendido por uma coisa melhor. Obviamente, esse melhor, se for -5 ou coisa parecida, não é nada brilhante, né? Pelo contrário, é uma desgraça menor. Mas o motivo dessa disparidade é esse, né? Você pega 1/3 do Brasil, por exemplo, o setor agrícola, ele vai crescer. Positivo o PIB dele. Pergunta que vem agora pela nossa ferramenta é do Maurício Cataneu, CEO da Unisys no Brasil, e é uma pergunta sobre o câmbio. Você entende que há uma sobrevalorização do câmbio atualmente? Se sim, por quê? E qual sua visão / opinião sobre o futuro? Olha, eu acho que a gente mudou o mix de política econômica, né? O Brasil, ele historicamente trabalhava com juros altos e câmbio valorizado, o que era um ambiente horroroso para o exportador e diria até para uma parte relevante do setor real. O mix mudou, agora é juro baixo e o câmbio desvalorizado. Então, é uma coisa que está aí meio para ficar. Mesmo considerando isso, eu acho que o câmbio acima de 5 ele está desvalorizado. Eu não acho que o Brasil precisa de câmbio a 5,40, como estava operando hoje, ou ontem, ou por aí. Eu acho que é muito câmbio e eu acho que o que eu reputo isso é a volatilidade, a incerteza da crise. A gente ainda está num processo de estabilização dos ativos financeiros, né? E existem mecânicas mais detalhadas, ou detalhes mais complexos do mercado de câmbio, que tem uma compra técnica dos bancos para redução do seu overhead das subsidiárias internacionais, que é uma mudança de regra feita pelo Banco Central, que é muito correta de ser feita, mas no curto prazo ela gera uma pressão de câmbio. Teve saída de investidores estrangeiros forte no mês de março, no mês de abril. Então, meio tem alguns fatores tópicos. O mercado de capitais internacional se fechou para empresas brasileiras ou de qualquer mercado emergente. Então, eu acho que as coisas indo para a normalidade, eu vejo o câmbio estabilizando um nível mais baixo do que esse nível. Se você pega, vamos dizer, uma medida mais fundamentalista, com poder de paridade de compra, o Brasil está barato contra qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Então, não é, em geral, uma coisa sustentável. Por mais que o mix tenha mudado, e não sei direito se o câmbio de equilíbrio é 4,5, 5, 4,25 ou 4,75, mas não me parece ser 5,40. Vai ser abaixo disso. Uma pergunta agora vem do Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises, seu velho conhecido e companheiro de armas na defesa do liberalismo. E a pergunta é a seguinte: a dívida bruta do governo deve chegar próxima a 100% do PIB, um nível perigoso, mesmo com juros médios cadentes. Seguimos adiando a reforma do Estado. Só em 2 rubricas, folha de funcionários públicos e pensões, o governo gasta 80% do orçamento. Sobram 20% para todo o resto. O que fazer para a classe política tomar a decisão de enfrentar a reforma do Estado, reduzindo essas rubricas? Bom, bom ouvir, Hélio, saudade sua. Eu acho que eu vou fazer algumas observações. Eu concordo com tudo que você disse
E como eu falei aqui no início, eu, por exemplo, eu queria ver reforma administrativa. Por que não tem reforma administrativa? Se 95% da sociedade é beneficiada, se você pode preservar todos os direitos, se a reforma está toda escrita e não consigo ver o Congresso que aprovou a reforma da Previdência não aprovar a reforma administrativa. Então, eu acho que nós aqui, sociedade, temos que pressionar o mundo político, seja ele Congresso, seja ele Executivo, seja ele o próprio Judiciário, das necessidades de nos trazer consistência fiscal. Muitas vezes o desconhecimento atrapalha, mas infelizmente é um processo, né? Como eu disse aqui, a gente demorou 20 anos para fazer os 95% prevalecerem sobre os 5%, para aprovar a reforma da Previdência, né? A gente fez uma reforma trabalhista espetacular, né, no governo Temer. É muito, muito importante para trazer o mínimo de racionalidade. Temos vários presidentes de multinacionais aqui, e eu me lembro muito bem um grande banco multinacional que saiu do Brasil, um dos 5 maiores do mundo. O Brasil representava 2% da folha desse banco no mundo e representava 75% das ações trabalhistas. De novo, você não precisa fazer nenhuma análise profunda para concluir que havia algo errado com o nosso sistema. Então, a gente tem que cobrar dos nossos governantes que contra a racionalidade não tem blá, blá, blá. Temos que ter disciplina, ter compromisso com as gerações futuras. Então, esse é um comentário. Eu vou fazer um adendo, não é bem a sua pergunta, mas... e você está certo sobre o número da dívida bruta. Agora, eu também não quero que a gente se torne masoquista falando da dívida bruta sem parar. O Brasil sempre falou dívida líquida. A gente sempre falou. Em algum momento do tempo, quando a gente começou a abusar de ativos de bancos públicos, etc., a gente começou a usar a dívida bruta como medida da onde a gente estava. Mas eu queria voltar a discutir a dívida líquida, que hoje, basicamente, a diferença de uma pela outra a grande diferença são as reservas internacionais e uma pequena diferença é o BNDES. Como o BNDES encolheu e é money good, ou seja, ele vale o que vale, acabaram instrumentos híbridos e outros que estavam sendo usados, eu acho que o mais correto é olhar para a dívida líquida brasileira, que ela é muito menor do que isso. Então, a gente prefiro a gente não ser masoquista. Dito isso, isso não desdiz nada do que você falou antes ou do que eu falei antes. Eu acho que está na hora, já passou da hora, a gente tem que mostrar responsabilidade. Não é responsabilidade com o que vai acontecer no final do ano, é responsabilidade com os nossos filhos, netos e com o nosso país de corrigir as distorções incríveis que existem por aí. São óbvias, né? Como eu falei aqui, eu vejo às vezes gente reclamando da reforma trabalhista, mas como é que pode reclamar disso? Não é razoável, né? E a reforma trabalhista, o grande beneficiário é o trabalhador, porque é ela que vai permitir a geração de mais emprego, né? Fica esse preconceito bobo, ideológico e maniqueísta de o que é bom para um, que é bom para outro. Não existe isso. Então, eu estou aqui puxando a todos nós para a gente cobrar essa agenda, né? Uma simplificação tributária e, como eu disse aqui, eu prefiro ver a reforma administrativa na frente da tributária. Para mim está fácil de fazer, ela está pronta, né? E ela vai ajudar 95% do Brasil. E os outros 5% também vão ser ajudados no prazo, mas tem que se abrir mão de privilégios futuros. Não precisa nem ser o presente, ninguém vai abrir mão de direito nenhum. Porra, não é possível que alguém seja contra isso. Uma pergunta vem agora do Marcos Haddad, da Arizona. Antes de fazer a pergunta, eu queria falar uma coisa para você, Marcos. Vai dar tudo certo, viu? Você sabe o que eu estou falando. Eu e a Cris estamos rezando bastante, tá? A pergunta é a seguinte: como você vê a confiança do empresário brasileiro, o investidor brasileiro no país? Estão realmente colocando a mão no bolso e investindo na economia real? E os investidores de fora, financeiros e estratégicos, estão realmente confiantes em nosso país? Olha, a resposta é sim para a primeira e não para a segunda, genericamente, né? Eu acho que o investidor brasileiro, o investidor ou o empresário brasileiro, sim. Ele está com o empresário brasileiro, ele é um sobrevivente, né? É um survivor, né? Ele tá numa eterna corrida de obstáculos, né? Aqui é meio o vento, ele é de pró o tempo inteiro.
né? A vida do empresário brasileiro não é simples, né? Uma hora você fugiu do leão, aí caiu um buraco, aí apareceu um bandido, aí começou a chover. Não é simples. Agora, as condições também estão melhores, né? A gente está com juros civilizados, tem acesso ao mercado de capitais, e as regulações vão melhorando na maioria das coisas, então a gente vai andando para frente. E essa diversidade faz com que o Brasil produza empresários e empreendedores e executivos fantásticos, né? O Brasil tem uma cultura de empreendedorismo, de management maravilhosa, né? Os executivos brasileiros eles se destacam do ponto de vista de performance em qualquer organização global, com medidas meritocráticas. O brasileiro sempre vai bem, porque o ambiente é tão hostil que o cara, para dar certo aqui, ele realmente tem que ter talento, resiliência, cabeça no lugar, dedicação, etc. Então, eu vejo esse empresário onde ele sempre teve, acreditando no Brasil. E acho que eu fiz uma lista aqui de operações de mercado de capitais recentes e, como eu disse, todas foram de uso primário, ou seja, para investimento na própria empresa. Não existe maior sinal de confiança do que isso. E agora, no terceiro TRI, no quarto TRI, nós vamos ver uma sequência, vão ser dezenas de operações nessa direção. Então, eu vejo positivo. Em relação ao empresário fora do Brasil, eu acho que existe aquelas dúvidas que a gente já passou por aqui. A turma lá está achando que nós estamos tacando fogo na Amazônia, está todo mundo morrendo no meio da rua de Covid, que só tem responsável aqui, que está uma loucura. Obviamente, eu estou caricaturando um pouco, mas nós temos que tirar essa imagem que eles conhecem bem, sabem que não é bem assim, temos nossos desafios, nossos problemas, mas não é bem assim. Agora, o investimento direto internacional ainda é forte no Brasil, agora não podemos abusar, né? Então, tem um certo grau de confiança lá fora, mas podemos ter muito mais, né? A confiança maior nesse momento aqui dentro. A próxima pergunta vem do Antônio Carlos Romanowski. Romanowski, se você é do Paraná e sua mulher chama todas as amigas de comadrita, a gente te conhece de 10 anos atrás, mas vamos lá. Sua opinião sobre o avanço de investimentos da China em ativos estratégicos do Brasil. O que você acha? Olha, eu vejo... eu não concordo com o Trump, não. Eu acho que o Brasil é tão carente de investimento que a gente tem que estar aberto ao capital internacional. Não vejo nada de demais nisso daqui, desde que as regras sejam obedecidas e a governança e a transparência estejam presentes, eu não vejo problema nenhum, não tem nenhum preconceito específico da China, um governo mais estatal. Não. E também não gosto muito desse conceito de setor estratégico, né? O que para mim é setor estratégico? Telefonia era estratégico. Há 30 anos atrás, alguém acha aqui que era bom ter Telebrás? A gente já está até hoje com as nossas linhas telefônicas declaradas no imposto de renda, que era um bem patrimonial, porque ninguém conseguiu uma linha telefônica, né? Então, a gente acabou com aquele atraso horroroso, o próprio setor elétrico e tal. A China é um grande investidor e, sinceramente, ajudou o Brasil a multiplicar suas linhas de transmissão, por exemplo, com capital chinês. Então, eu vejo como positivo, não tem nenhum preconceito, não. Desde que cumpra as nossas regras, as nossas leis, sigam a nossa Constituição e tenham transparência, que sejam bem-vindos, como os americanos, como os europeus, como os outros asiáticos. Isso, para mim, não existe nada de especial, não. A pergunta agora ela vem do Marcelo Fernandes, que é dono de vários restaurantes aqui em São Paulo, entre os quais Atmi e Kinoshita. A pergunta dele, antes ele diz assim, espero em breve recebê-lo nos nossos restaurantes, e como você imagina a retomada desse setor e o que você sugere para os empresários do ramo? Olha, bom, Marcelo, também saudade de estar nos seus restaurantes, então todo mundo está com falta de restaurante. Eu na verdade, estou um pouco mais otimista. Eu acho que, passando um pouquinho desse caos, conversando com um sócio meu italiano, ainda há pouco, na Itália os restaurantes estão lotados, absolutamente. Todo mundo quer interagir, conviver, passar por essa experiência e, de uma certa maneira, até prestigiar esse setor que nos traz alegria, é parte da cesta de entretenimento, né, da classe média, da classe alta, até mesmo das classes menos privilegiadas, sempre tem ali uma birosquinha por perto. Então,
eu acho que isso faz parte do nosso universo de entretenimento da sociedade moderna e eu acho que, obviamente, que o que se passou é horroroso, né? Aconteceu, inevitável. Agora, quando a gente sair, a demanda vai estar mais forte. Então, obviamente, o que eu recomendo é ter que apertar o cinto e à volta eu acho que você vai ser mais prestigiado do que nunca por aqueles clientes e que gostam, etc. Então, eu mesmo organizei uma viagem aqui para uma zona remota do Brasil, para um investidor estrangeiro, e um amigo meu que faz viagens especiais aqui por dentro do Brasil, que obviamente não está no melhor momento de business, é comparável ao seu business de restaurante. Porra, eu fiquei com tanta alegria de levar o business para ele, de dar a oportunidade de acontecer. Porra. Então, eu acho que o sentimento vai ser um sentimento de todo mundo querer estar lá. Então, acho que é apertar o cinto, aguentar mais um pouquinho. Eu acho que a recuperação vai estar aí. E eu acho que também, do lado biomédico, a gente acabou que não falou muito aqui de pandemia, eu acho que a gente vai deixar para trás a pandemia, então ela vai desaparecer. A próxima pergunta vem de David Markovic, da LVMH, e tem a ver com o que você falou agora há pouco sobre a China. Opa, estou desligado. Não, está ligado. Está ouvindo, né? Sim. É que não apareceu uma chamada aqui na minha tela, como se eu tivesse em mute, mas enfim. Então, a pergunta dele tem a ver com o seu comentário sobre a China e o Trump. Ele diz o seguinte: o futuro seguramente dependerá do 5G. Pelos motivos geopolíticos atuais e futuros, não seria arriscado ao Brasil optar pela tecnologia chinesa, apesar da pressão da China, que é um grande consumidor de nossos produtos agropecuários? Olha, eu acho que a gente, para mim, a gente não deveria se sentir muito sensibilizado por essa pressão. O Brasil deveria fazer o que é melhor para ele. Por outro lado, o que eu não gosto é de ver as ofensas gratuitas à China, que tem sido um grande parceiro comercial. Isso sim que a gente não deve fazer, por nada ofender os chineses que têm sido parceiros e cumprem seus compromissos conosco, têm ajudado ao crescimento do nosso agribusiness, a todo o nosso setor de commodities, inclusive minerais, mesmo no mundo de óleo e gás, são grandes investidores no Brasil. Então, essa bobageira de agressividade contra os chineses, eu não vejo sentido. Agora, também dizer não para a China também não tem problema algum. A gente é uma nação soberana, grande, dependemos só de nós. Se a gente fizer muita bobagem, vamos ficar dependendo até do Paraguai. Agora, no momento, dependemos só de nós. Que seja assim. Eu vejo com preocupação essa postura americana de resistência à ascensão da China. Eu acho que isso pode, por exemplo, alguém perguntou mais cedo sobre correção de bolsa, pode ser um grande gatilho de correção de mercados, essa exacerbação. Porque não pensem vocês que isso é uma agenda do Trump, essa é uma agenda muito mais ampla dentro da sociedade americana, inclusive das elites democratas. Então, você vai ver um pouco aí na campanha americana que ela vai esquentar nas próximas semanas e meses, a China vai ser o sparring de plantão dos dois lados. E acho que isso não é bom, obviamente que a China sabe disso, vai ter maturidade de conviver com isso, mas que isso não se transforme em ações muito drásticas, porque senão não vai ser só os Estados Unidos e a China que vão perder, vão ser o mundo todo. Né? Imagina, um cenário possível, improvável, mas possível, é você ter dois ambientes de internet, né? Um ambiente chinês, um ambiente americano. Hoje você tem uma certa divisão, né? Mas é a mesma internet. Eu acho que você viver dois ambientes seria muito ruim para a produtividade global e, portanto, é um fantástico trigger de correção dos mercados. Então, coisas desse tipo, ou nuvens desse tipo, vão estar aí nos horizontes dos próximos anos. Agora, nós aqui, eu acho que a gente não tem que tomar lado nenhum nessa briga, desnecessário, esse alinhamento, vamos dizer, sem pensar os Estados Unidos, acho uma bobagem. A gente tem, claro, um alinhamento cultural, são nossos vizinhos, tem uma boa relação,
devemos continuar tendo, mas também não tem motivo nenhum com a China, nunca nos deram motivo para isso. Então, a gente tem que deixar de bobagem e fazer negócio com os Estados Unidos, fazer negócio com a China, ser profissional com ambos e tomar as decisões que são racionais para o Brasil. E ponto final. A pergunta que vem agora é de Walter Cardoso, da CBRE, e é a seguinte: relembrando as crises passadas, você não acha que fazer previsões em cima do segundo trimestre é, no mínimo, inconsequente? Lembrando os economistas que previam em 2008 que levaria décadas para o mercado se recuperar e se deram mal 2 anos depois. Eu acho que você está certo. O papel dos economistas, eles são pagos para fazerem previsões, né? Nem sempre certas. A minha favorita são as previsões de câmbio. Eu gosto quando perguntam para os economistas de banco assim, o que você acha do câmbio no final de 2021? O que eu acho mais incrível é o sujeito responder, né? Que vai ser tudo menos aquilo que ele falar. Né? Se o cara acertar hoje o câmbio de sexta-feira, eu já dou um prêmio. Enfim, mas no caso do PIB é uma previsão mais fácil, porque é uma estatística, enfim, mais simples de ser calculado, mal ou bem temos 2, então a turma não vai errar muito não, e faz parte um pouco do exercício. Eu prefiro olhar mais a direção do vento, e nesse sentido eu até estou mais otimista. Eu acho que está embutido na sua pergunta, que você também está nessa linha. Eu acho que a recuperação vai ser maior. A gente, como eu disse aqui, Aloysio, se você quiser explorar o lado biomédico da pandemia, a gente pode um pouco, mas eu acho que ela vai ficar para trás e a gente vai se normalizar. E aí nós vamos estar diante da nova realidade, que é a nossa realidade, né? Vai ficar para trás o mundo Covid, com toda a desgraça que ele trouxe, vai ter uma recuperação, que é a volta do que nós perdemos, e aí depois nós vamos estar na nossa agenda dos nossos desafios, né? Que, como eu disse aqui, só dependem da gente. Agora, temos que entregar. Do ponto de vista sanitarista aí da pandemia, o BTG tem feito vários estudos e acompanhando, inclusive, as estatísticas de uma maneira muito para e passo. Como é que vocês estão vendo essa questão? Você acabou de falar que em algum momento isso vai ficar para trás, mas como é que vocês estão prevendo dentro do banco a evolução do quadro pandêmico? É um exercício interessante. Eu sempre gostei de medicina, mas teve um dado momento nessa crise aqui que conversava mais com cientistas do que com empresários, o que é uma raridade. Olha, eu acho que a gente está entendendo mais esse vírus e o ambiente. Primeira coisa, eu acho que a gente não está vivendo segunda onda nenhuma. Os números estão ainda muito feios nos Estados Unidos, muito feios no Brasil, mas isso é a dimensão continental dos nossos países, né? A segunda onda vai ser se começar um surto no norte da Itália ou em Nova York. Aparentemente não tem nenhum sinal nessa direção. Agora, a doença não passou pelo Texas ou pela Flórida, ela vai passar. Infelizmente, essa doença ela não faz nenhuma segregação de geografia, de latitude, de longitude ou de raça. Ela está indo aonde ela não foi. E para mim, ela está ocupando. Aqui no Brasil, você olha, ela chegou para São Paulo, rapidamente foi para o Rio de Janeiro, para a região amazônica, agora despencou a doença em Manaus, Belém, Santarém, próprio Fortaleza, cidade de São Paulo caindo, por outro lado, o interior de São Paulo crescendo, cidades do Rio caindo, por outro lado, o interior do Rio, Minas Gerais crescendo, né? Norte passou, uma parte do Nordeste passou, Centro-Oeste começou a ter, Sul começou a ter. Então, estamos seguindo um roteiro que nós temos que cumprir, infelizmente. Eu não acredito em segunda onda, né? A segunda onda é típica de vírus sazonais, vírus de gripe. Né? A gripe espanhola, para quem estudou, ela é bem isso. Né? Ela o outbreak da gripe espanhola em 1918, o vírus desaparece e volta com tudo no inverno de 1919, onde ele é muito mais letal do que em 1918, afetando o mundo inteiro. Pouca gente sabe, uma das cidades mais afetadas em 1919 foi o Rio de Janeiro. Então, esse vírus não é sazonal, ou seja, ele não é sensível à temperatura e umidade,
né? Tá aí, né? O Brasil, o lado mais crítico foi na região amazônica, onde é quente e úmido, né? O sul está preservado até poucas semanas atrás. Esse vírus ele não é sazonal. A boa notícia é que ele tem muito pouca mutação, então vai ter vacina. Eu acho que a gente está tendo aí uma guerra da ciência contra uma corrida nunca antes vista. A gente tem 263 vacinas em fase 2 de teste, 13 vacinas em fase 3. Então, a gente vai ter uma cura em alguns meses, e a natureza da pandemia também parece ser ela imunizar aquelas regiões que ela passa agressivamente. A despeito da gente fazer esses testes mais tradicionais, e eles não apontarem uma imunidade de rebanho, mas os cientistas de ponta estão cada vez mais acreditando que os marcadores imunológicos são outros, e, no fundo, o cara que passou não teve os sintomas, ou teve sintomas muito leves, ele não se torna soro-reagente. Então, ele está imunizado, mas não aparece por esses clássicos aqui. Isso é o que está explicando que não tem uma reincidência, por exemplo, na Europa ou mesmo em Nova York. Eu acho que o mesmo vai acontecer aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, todas as cidades grandes afetadas. Agora, onde não foi afetado, seja por mérito ou seja simplesmente porque a doença não chegou lá, vai ser afetado, né? E os lugares que foram mais bagunçados, né, que a doença chegou desordenada, passa um pico muito dramático, mas eles também se curam. Não, difícil saber o que é melhor. A gente vai ter que passar alguns anos estudando o que aconteceu para a gente saber o que teria sido o caminho. Mas eu, de qualquer modo, acho que isso vai ficar para trás, seja pela própria evolução viral ou seja pela produção da vacina. Em medicamento, eu não acredito muito. Esse Remdesivir é um pequeno passo, mas é muito pequeno, pouco efetivo, não tem nada. Para você produzir um medicamento demora mais tempo do que uma vacina, começando do zero, né, um antiviral poderoso e específico. Então, o que está se testando aí são tudo que existe por aí, e a boa notícia nesse sentido de medicamento é que os protocolos melhoraram muito do medicamentos conhecidos. Então, esse uso de anticoagulantes com corticoides no time, na zona e na dose certa está sendo bem efetivo, né? Está morrendo menos gente per capita da doença hoje do que há 5 meses atrás. Esse pequeno período, mas infelizmente muito intenso e muito triste, também trouxe o aprendizado. Então, acho que a gente está melhor agora do que a gente estava lá atrás e vai estar melhor ainda daqui a 5 meses. É interessante você ter levantado o Rio de Janeiro, porque naquela época, 100 anos atrás, houve protestos contra o isolamento social, houve críticas à imprensa pelo alarmismo e também críticas aos sanitaristas, porque eles propunham medidas que eram drásticas, semelhantes ao que acontece hoje. A minha pergunta em relação à pandemia, para a gente fechar esse capítulo, é a seguinte: você acha que a disputa política prejudicou o combate ao coronavírus? Olha, prejudicou, sim, porque acho que ambos os lados começaram a extrapolar, né? De um lado, achar que isso aí não é nada, de outro lado, achar que o mundo tinha que shut down por 6 meses, né? Coisa que ia criar muito mais consequências do que o vírus. Eu acho que, como sempre, o melhor caminho é o caminho da moderação e do bom senso. Você tem que educar a população. Acho que, obviamente, algum isolamento social era necessário para você dar tempo dos nossos sistemas médicos se prepararem, né? Os nossos profissionais se educarem, os hospitais se equiparem, a população entender quais eram as novas regras, e, ao mesmo tempo, não dá para a gente se segregar, né, indefinidamente. Eu acho que isso teria consequências muito piores do que a própria pandemia do lado médico. Então, a resposta é uma dose de moderação e bom senso, e a verdade deve estar no meio do caminho, né? Não esquecer tratamentos sem comprovação científica, tal. Acho que meio aos trancos e barrancos a gente acabou que está adotando alguma coisa desse tipo, mas eu diria que não é uma exclusividade brasileira, né? Essa mesma discussão está lá nos Estados Unidos e aconteceu na Inglaterra, tirando a Ásia, que em geral foi muito bem na crise, ela se espalhou pelo todo mundo, né?
essa pandemia ela foi democrática, né? A estratégia de Milão, Nova York, Manaus e do Congo foi igual, ou seja, não tinha estratégia. Então, nesse sentido, foi democrático o vírus, mais do que qualquer outro. Bom, agora vai chegar a hora que todos vão se decepcionar, porque é a última pergunta da live. Então, é aquele momento em que, se houvesse uma onomatopeia, todo mundo falaria: ah. A pergunta é a seguinte: nós nos conhecemos há uns 6 anos. E antes de conversar com você pela primeira vez, todos me diziam que você era um banqueiro frio e calculista. E, depois de conhecê-lo melhor, eu posso dizer que você é tudo menos frio e calculista. Mas, antes de mais nada, você é uma pessoa inovadora e empreendedora. E, para ser inovador e empreendedor, principalmente no Brasil, é preciso ser alguém destemido. Então, eu vou perguntar ao destemido André Esteves do que você tem medo. Olha, eu tenho medo de uma coisa só, da ignorância. Então, é isso. Então, o resto não tenho, não. A ignorância, às vezes, assusta. E quanto a frio e calculista, está 50% certo. Bom, eu estudei matemática, então calculista eu sou, mas não sou frio, como você sabe aqui, muitos que me conhecem aqui, e nem eu acredito nessa coisa também de... Você tem que ter emoção nos negócios, você tem que ter amor pelo que você faz, você tem que sonhar, viver e se apaixonar pelos seus sonhos, senão você também não vai realizar. Então, você nunca pode tirar a calculadora de cima da mesa, que ela é um ótimo aliado e um bom conselheiro, mas a emoção é igualmente importante e a paixão para você realizar uma jornada empreendedora é fundamental. Ela é o combustível, é a parte subjetiva. Ter estudado matemática de alguma maneira interferiu no teu jeito de pensar, analisar os negócios, ou é apenas uma característica que aparece na hora de fazer os cálculos? Eu acho que esse tipo de cadeira sempre te puxa a racionalidade, né? Mas ela tem que ser complementada por uma outra coisa que você não aprende na faculdade, talvez você nasça sabendo, e certamente pode treinar praticando, que é o bom senso, né? Você reagir com a cabeça no lugar, ponderar as alternativas, tentar entender o outro, ter a paciência de fazer as coisas no time certo, entender que a construção empresarial é uma jornada. Então, é uma combinação de coisas, mas só isso. Eu acho que muita coisa se aprende estudando, mas muita coisa se aprende se autoconhecendo, se autodesenvolvendo, olhando bons exemplos e tentando copiar o de bom que você vê por aí. Bom, então eu vou agradecer agora a presença do André Esteves nessa nossa live, nesse nosso debate virtual, e chamar novamente a pessoa mais importante da casa para se despedir e agradecer os nossos patrocinadores. Obrigada, Esteves, pelo seu tempo, o esperado tempo que todos estavam nos cobrando, né? Vitório, Fed, obrigada a vocês pelo apoio e em breve estaremos juntos no primeiro Fórum Digital Exame Money Report, onde teremos 10 horas de conteúdo com a temática da reconstrução do Brasil, que é um pouco do que nós falamos aqui, e, na prática, quem vai reconstruir o Brasil somos todos nós empresários, e é isso que nós vamos debater durante essas 10 horas no dia 21 de julho. Esperamos vocês por lá. Tá bom. Cris, Aloysio, é um prazer, boa noite para todos e sempre bom conversar aqui com vocês. Então, Federico, Vitório, então, Cláudia, todos que participaram aqui do bate-papo, prazer também conversar com vocês. Boa noite a todos, obrigado, boa noite. Obrigada. Boa noite, até logo. Obrigado, boa noite. Obrigado, André. Tchau, tchau. Tchau.